Mensagem. Olá, sou o pastor Kleber Batista. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para pensar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Essa é uma frase de uma das composições de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E parece que em alguns momentos da nossa existência a vida realmente se torna uma chatice. Parece que a alegria dura tão pouco, enquanto que a tristeza é uma eternidade só. E a tristeza pode trazer vários outros sentimentos no nosso coração, como o desânimo e como a falta de esperança. A tristeza pode ser em decorrência de várias coisas, como, por exemplo, problemas familiares, divórcios, brigas, desentendimento. A tristeza pode também vir de momentos de enfermidade, seja nossa ou seja de alguém que nós amamos. A tristeza pode vir em decorrência de problemas financeiros. E a tristeza pode ser tão profunda que leva a pessoa a um sentimento de sem ter algum valor. E em alguns casos realmente é preciso procurar ajuda médica e ajuda de especialistas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia nos mostra uma forma de poder encarar a vida também. A Bíblia então mostra a alegria e como nós devemos encarar a vida com alegria e como a alegria deve fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está aqui falando para uma igreja de Filipos, dizendo assim, olha, vocês devem se alegrar. Alegrem-se. Pratiquem a alegria. A alegria deve ser praticada como uma disciplina espiritual. Mas de que tipo de alegria o apóstolo Paulo está falando? Ele não está falando, olha, alegrem-se porque o país está melhorando, alegrem-se porque o salário subiu. É claro que isso realmente traz um pouco de alegria, mas esse tipo de alegria passa. Paulo está falando de uma alegria diferente, e ele está dizendo e nos convocando para nos alegrarmos no Senhor. Então essa alegria está baseada em Deus. O Senhor Deus é o motivo dessa alegria. O Senhor é a razão de estarmos alegres. Então veja que interessante, a Bíblia então mostra que um dos sinais que o cristão deve ter como característica é a alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria deve ser uma das características do crente, do cristão, daquele que pertence ao Senhor. É claro que nós passamos por momentos difíceis, sabemos disso, mas a alegria deve ser uma marca na nossa vida. Então, o cristão pode e deve praticar essa alegria. E existem pessoas que realmente tentam tirar essa alegria da gente, situações. Pessoas que não podem ver ninguém feliz e já se aproxima. Está feliz por quê? Esse é o lema, né? Então afaste-se desse tipo de pessoas. Ela te pergunta, você está bem? E você diz, não, eu estou ótimo. E aí ela vai dizer, olha, mas as coisas vão piorar, viu? Então cuidado. Tem gente que é ladrão da alegria. Mas a Bíblia nos mostra que nós podemos praticar e viver uma vida de alegria. E quando nós continuamos lendo o texto, nós vemos que a alegria é um estado de espírito. A alegria aqui em Filipenses 4 é uma consciência clara de que a nossa vida pertence ao Senhor e de que Ele cuida de nós. É por isso que se você continuar lendo o texto de Filipenses 4, ele vai dizer assim, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Percebeu
que o texto deixa claro a realidade da presença de Deus na nossa vida. Então, nós podemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus através da oração, com ações de graça. E aí nós vemos que o texto continua dizendo coisas interessantíssimas. Ele diz, nós podemos colocar diante de Deus os nossos pedidos. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Olha que princípio interessante que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Nós devemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades através da oração. E a paz de Deus vai inundar a nossa vida e Ele vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Por que que Ele guarda a nossa mente? Porque nos momentos de tristeza, nós costumamos pensar bobagens, né? Nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que somos as piores pessoas do mundo, isso não devia ter acontecido comigo, eu sou uma pessoa boa, por que que isso está acontecendo? Nos momentos de angústias, nós cultivamos pensamentos ruins. E é por isso que o texto continua dizendo, a nossa mente é um campo de batalha. Então Paulo fala assim, irmãos, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que vocês devem pensar. Paulo está nos ensinando que na nossa mente ocorre uma batalha. Quando estamos angustiados e tristes, queremos pensar em coisas ruins. Mas ele diz, você tem que passar tudo o que você pensa por esse filtro. Ou seja, se o que você pensa não é verdadeiro, não é nobre, se o que você pensa não é amável, não é de boa fama, não pense nessas coisas. Pelo contrário, coloque tudo isso em oração diante de Deus. E o seu coração vai ser inundado pela paz de Deus. E Jesus Cristo vai guardar o seu pensamento para que você não pense nessas coisas e não cultive esse desânimo e essa tristeza dentro de você. Então, olha que interessante o ensino do apóstolo Paulo. E nesse mesmo texto de Filipenses 4, ele continua dizendo assim, não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura também. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra maravilhosa! O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele tem a convicção de que Deus está perto dele e de que ele pode colocar as ansiedades dele em oração diante desse Deus e de que a vida dele é inundada pela paz de Deus e de que Deus guarda o seu pensamento. Então eu queria dizer para você que está ouvindo essa mensagem, você pode experimentar a verdadeira alegria mesmo passando por momentos de dificuldades. E em vez de você cultivar pensamentos ruins, cultive o que a palavra de Deus diz. Pense biblicamente. Coloque a sua vida diante de Deus em oração e experimente a paz de Deus e experimente a segurança que Cristo oferece para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Eu queria orar por você. Pai, quero colocar a vida das pessoas que ouvem essa mensagem, que talvez estejam passando por momentos de tristeza, de profunda angústia, mas nós aprendemos aqui que a alegria deve ser uma marca daquele que confia no Senhor, porque nós podemos colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar as nossas súplicas diante do Senhor, e o Senhor mesmo vai inundar a nossa vida, porque o Senhor está perto de nós, porque o Senhor ouve as nossas orações,
porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor cuida de nós. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem e que eles possam entender essa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.